semanas teve um mistério rondando o paddock da Fórmula 1. Um silêncio estranho, quase incômodo, porque nos bastidores alguma coisa estava se movendo. E a Ferrari parecia entender isso antes de todo mundo. E não, eu não estou falando de um motor novo, não estou falando de um composto de pneu diferente. Estou falando de algo bem mais sutil, bem mais silencioso, que foi se materializando aos poucos, corrida após corrida, curva após curva, reta após reta. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que é isso e por que isso pode decidir o resto da temporada de 2026. Antes de eu continuar, se você gosta de entender o que realmente acontece por trás das câmeras da Fórmula 1, deixa o like nesse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e leva esse tipo de conteúdo para mais gente que também merece entender esses bastidores. Bora pro vídeo. O que a Ferrari andava escondendo, e eu boto escondendo entre aspas, porque tecnicamente está tudo dentro do regulamento, não era nada revolucionário à primeira vista. Era um conceito que, quando apareceu, até parecia brincadeira. O próprio paddock deu um apelido meio informal para ele. Chamaram de asa Macarena. Uma asa traseira que gira, que literalmente vira de cabeça para baixo em certos momentos da pista. Parecia curiosidade técnica. Parecia mais uma dessas invenções malucas que a engenharia de Fórmula 1 vive criando e que às vezes nem vingam. Só que não foi bem assim que as coisas seguiram. Porque o que era para ser um detalhe começou a se revelar, aos poucos, como uma vantagem brutal. E quando eu digo brutal, eu quero que você entenda a proporção disso. Estamos falando de uma peça que consegue, ao mesmo tempo, reduzir o arrasto do carro em reta e aumentar o downforce nas curvas. Duas coisas que, normalmente, andam em direções opostas na engenharia automotiva. Você ganha uma, sacrifica a outra. É basicamente a regra de ouro da aerodinâmica em qualquer carro de corrida. E a Ferrari encontrou um jeito de furar essa regra. E agora, com a Hungria se aproximando, essa história ganha um capítulo novo. Segundo o portal alemão Automotor und Sport, uma das fontes mais respeitadas e técnicas da Fórmula 1 na Europa, a Ferrari não só foi a pioneira dessa asa rotativa, como agora está prestes a dar mais um passo à frente. Presta atenção nisso. Enquanto o resto do grid ainda está tentando entender como replicar a primeira versão da Macarena, a Ferrari já chega em Budapeste, com uma versão completamente nova, mais refinada, mais evoluída. E o que muda nessa nova versão? A ideia é reduzir ainda mais o arrasto quando a asa está aberta, na reta, e ao mesmo tempo aumentar o downforce quando ela se fecha, na curva. Ou seja, a Ferrari não está só copiando o próprio sucesso, ela está otimizando ele. Está pegando uma vantagem que já existia e deixando ela ainda mais afiada. É tipo você inventar uma ferramenta revolucionária, ver que ela funciona, e aí, em vez de parar por aí, você já sai desenvolvendo a versão 2.0 antes dos concorrentes sequer terminarem de copiar a versão 1.0. E se você parar para pensar bem, isso é exatamente o tipo de vantagem que separa quem domina um campeonato de quem fica correndo atrás o ano inteiro. Não é sobre ter uma ideia genial uma vez. É sobre ter a estrutura, o time de engenharia, a capacidade de iteração para sempre estar um passo à frente, enquanto todo mundo ainda tenta alcançar o passo anterior. Se você está curtindo entender essas engrenagens por trás da Fórmula 1, esse é o momento de se inscrever no canal. A gente trabalha duro para trazer esse tipo de análise técnica de um jeito que qualquer pessoa consiga entender, sem enrolação, sem forçar a barra, só trazendo o fato e explicando o que ele realmente significa. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem revelação nova saindo dos bastidores da categoria. Voltando para o assunto.
E por que isso importa tanto especificamente para a Hungria? Porque o Hungaroring é um circuito de altíssima exigência de downforce. É um traçado apertado, cheio de curva, com poucas retas de verdade. Então, colocar em pista justamente ali uma peça que entrega mais carga aerodinâmica nas curvas, sem sacrificar tanto a velocidade em reta, é escolher o palco perfeito para mostrar essa vantagem. Não foi coincidência, foi estratégia. E aqui vem o ponto que eu acho mais interessante de toda essa história. Enquanto os rivais da Ferrari ainda estão numa fase de tentar entender e replicar o conceito original, a escuderia já avançou para o refinamento. Isso cria uma lacuna. E não é uma lacuna pequena de detalhe. É uma lacuna de tempo, de conhecimento acumulado, de iteração. Porque desenvolver uma tecnologia do zero é uma coisa. Otimizar uma tecnologia que você já domina, que você já testou, que você já validou em pista, é completamente outro nível de vantagem competitiva. E é exatamente essa diferença de entendimento, essa diferença de execução, que pode selar o destino da segunda metade da temporada de 2026. Porque a pergunta que fica não é mais: será que essa asa funciona? Isso já ficou para trás. A pergunta agora é: o que essa asa, nessa nova versão, realmente representa para o resto do grid? E a resposta, goste você ou não, é desconfortável para quem torce contra a Ferrari. Representa um abismo tecnológico. Um abismo que a maioria das pessoas assistindo à corrida no domingo talvez nem perceba de imediato. Porque na TV, tudo parece só mais uma volta rápida, mais uma ultrapassagem, mais um resultado de qualifying. Mas quem entende de engenharia, quem acompanha de perto os bastidores, sabe exatamente o que está em jogo aqui. E isso é o tipo de vantagem que todo mundo vai sentir na pista, mesmo sem entender tecnicamente o motivo. Porque, no fim das contas, a Fórmula 1 sempre foi isso. Um esporte onde a genialidade de engenharia, muitas vezes silenciosa, invisível para os olhos leigos, decide corridas, decide campeonatos, decide histórias inteiras. E a Ferrari, nesse momento específico da temporada, parece estar exatamente um passo à frente de todo mundo. Não por sorte, não por acaso, mas por planejamento. E é assim que eu resumo essa história para vocês. A Ferrari não está simplesmente evoluindo aos poucos, junto com o resto do grid. Ela está criando um abismo tecnológico que poucos conseguem enxergar agora, mas que todos vão sentir na pista, corrida após corrida, até o fim dessa temporada. O plano funcionou. E o jogo, meus amigos, mudou. Se você quer continuar desvendando os segredos por trás das grandes jogadas da Fórmula 1, junto comigo, esse é o momento de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com essa vantagem da Ferrari na Hungria e se inscrever no canal ativando as notificações. Assim você não perde nenhuma revelação desses bastidores que a gente vai continuar trazendo semana após semana. Até o próximo vídeo.